Pastor César, preletor da noite, para estar orando pela vida do seu esposo. E desde já agradeço a minha oportunidade. Glória a Deus. Pai do Senhor, irmãos, vamos orar ao Senhor. Senhor Jesus, Pai eterno e soberano, te louvamos, Senhor, neste momento, Pai. Oh, Deus poderoso, aqui está o teu servo, Senhor. Ele já se encontra nas tuas mãos, Pai. Usa a vida dele poderosamente para falar com a tua igreja, Senhor. Que a tua palavra venha de encontro aos nossos corações, Senhor amado. Usa, Senhor, as nossas vidas, meu Deus, para ouvir a tua palavra, para que haja mudança, Senhor. Oh, Deus, enquanto o teu servo prega, Senhor, estende as tuas mãos neste lugar, salva, liberta, Senhor, faz a tua vontade, meu Deus querido, é o que nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. A paz do Senhor, irmãos. Pode se assentar, irmãos. Pode. Eu gostaria de convidar os irmãos para lermos em Filipenses capítulo 3. Estou grato com meu Deus por mais essa oportunidade que Ele me concede de estar aqui pregando a sua palavra. Confesso que é com temor e tremor, né, Rodrigo? Mas na força de Deus nós vamos estar ministrando a palavra do Senhor. Deus abençoe ao Falco por estar aqui conosco. Deus abençoe minha esposa que orou por mim. Que Deus abençoe mais e mais. Deus abençoe minha filha Tatiane por essa tão boa palavra também. Tremendo, hein? Deus é tremendo. Vamos lá, queridos. Filipenses capítulo 3. E a todos os irmãos que aqui estão conosco. E os amados que estão nos visitando também, sejam bem-vindos em nome de Jesus, mais uma vez. Diz assim, Filipenses capítulo 3. Resta, irmãos meus, que vos regozijei no Senhor. Não aborreço de escrevermos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão, porque a circuncisão somos nós, que sirvamos a Deus no Espírito, e nos gloriamos em Jesus Cristo, e não confiamos na carne, ainda que também podia confiar na carne. Se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei, fui fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem da fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Vamos ler também versículo 17, a seguir, do capítulo 3. Sede também meus imitadores, irmãos, e tende
sede também meus imitadores, irmãos, e tendo cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam, porque muito há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O fim deles é a perdição, o Deus dele é o ventre, e a glória deles é para a confusão deles mesmos, que só pensam nas coisas terrenas. Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos irmãos, meditando nesse texto aqui de Filipenses, Paulo falando ali para os irmãos de Filipe, e ali trazendo uma mensagem a respeito daqueles que se diziam irmãos. E Paulo chama eles aqui de falsos irmãos, porque diziam ser irmãos, mas a mensagem que eles traziam era uma mensagem que não era a mensagem do Evangelho de Cristo. E Paulo vem falando que se pregarem outro evangelho, a não ser o Evangelho de Cristo, que seja anátema, seja maldito. Então os irmãos aqui, que se diziam ser irmãos, e que Paulo chama de falsos irmãos, aqui no capítulo 3, e Paulo vem falando aqui, guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão. Paulo vem chamando ele de cães e de falsos obreiros. Pessoas más que entraram na igreja e estavam pregando uma outra mensagem. E aqueles falsos obreiros estavam falando para a igreja do Senhor que os irmãos deviam circuncidar, né? Apontando ali para a obra da lei, como se a obra de Cristo não fosse suficiente para a salvação dos irmãos. E Paulo vem falando para os irmãos se alegrar em Cristo. Outra vez vos falo que vocês se alegreis, e tomai cuidado com falsos obreiros, que falam que, no versículo 3, porque a circuncisão somos nós que servimos a Deus no Espírito, e nos gloriamos em Jesus, e não confiamos na carne. Paulo vem falando que os irmãos devem se alegrar porque Cristo pagou o preço. A obra de Cristo foi suficiente para justificar o mais miserável pecador. Não precisa circuncidar, não precisa seguir todos aqueles rituais que existiam na lei dos judeus, que eram muitas. Paulo vem falando que Cristo é suficiente para eles se alegrarem. Talvez eles estivessem cabisbaixos, tristes, por de repente estar achando que faltava algo na vida deles que desse a certeza da vida eterna. E aqueles falsos irmãos estavam se gloriando, que eles estavam corretos, que os irmãos ali deviam seguir algumas coisas da lei, que Cristo não era o suficiente, era necessário. Com algumas obras da carne, eles queriam se justificar. Queriam que aquelas obras que ele fazia
ou fizessem, justificasse eles diante de Deus. Eles estavam falando ali para a igreja do Senhor que era necessário fazer algumas coisas para que ele diante de Deus fosse justificado. Sendo que Cristo Jesus nos justificou de todo o pecado ali na cruz do Calvário. O preço foi pago de todas as nossas culpas, todos os nossos erros, seja ele qual for. A obra de Cristo é suficiente para nos libertar e o nosso nome está escrito no livro da vida. Eles queriam se justificar com as obras da carne diante de Deus. E Paulo vem falando para eles, se alguém tivesse de se gloriar com as obras da carne, esse alguém seria eu. Aí Paulo vem falando, se ainda que também podia confiar na carne, se alguém outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu, Paulo falando. Por quê? Circuncidado ao 8º dia, seguindo a lei certinho, ao 8º dia circuncidado, porque era mandamento de Moisés. Ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreu, segundo a lei, fui fariseu. Fariseu é aqueles que cuidavam da lei, aquela coisa toda. Seguia todos ali os mandamentos da lei, todas aquelas liturgias, né? Fariseu, fui fariseu, fui, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Segundo a justiça que há na lei, eu era irrepreensível. E olha o que Paulo vem falando dessas obras que eles achando que era alguma coisa. E Paulo continua, versículo 7. Mas o que para mim era ganho, reputei-o por perda por Cristo. Aquilo que para mim era alguma coisa, reputei por perda por Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas, e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo. Os irmãos sabem o que é esterco? Quem sabe o que é esterco aqui? Esterco é cocô de vaca, né? Para adubar as plantas. Paulo considera tudo aquilo que ele tinha feito como esterco. Nada. Perdeu tudo por amor a Cristo, pela revelação de Cristo Jesus na vida dele. Versículo 9. E seja achado nele. Versículo 8. E na verdade tenho também por perca todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas as coisas, e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo, e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Então, pela fé em Jesus Cristo, quando nós cremos nele, na obra de Cristo, que nos justifica de todo o pecado, Paulo vem falando que toda aquela obra da lei é esterco comparado com aquilo que ele conheceu em Cristo Jesus através da fé. Então muitas vezes nós estamos cabisbaixos,
estamos tristes, como nosso irmão Rodrigo aqui falou, por alguma coisa que está acontecendo, e muitas vezes nós nos cobrando a nós mesmos. Ah, mas eu sou isso, eu devia fazer isso, eu devia fazer aquilo. Paulo vem falando, ei, Cristo já pagou o seu preço na cruz do Calvário. Alegrai-vos. Outra vez digo, alegrai-vos, porque Cristo já pagou o preço. Não é preciso pagar mais nenhum preço. Não é preciso mais circuncidar, não é preciso mais fazer aquele monte de coisas que eles teriam que fazer na lei. Cristo pagou o preço. Então eu vim falando para todos, alegrai-vos. Se você recebeu a Cristo pela fé, recebeu a revelação do Filho de Deus, então alegrai-vos. Muitas vezes a gente se pega assim por algumas tribulação e vem no nosso coração, meu Deus, eu conheço a Cristo, o meu nome está escrito no livro da vida, eu não tenho nenhum motivo de estar aqui cabisbaixo, de estar aqui murmurando, o meu nome está escrito no céu, Cristo pagou o preço pela minha culpa, a qualquer momento eu vou estar no céu de glória, onde não vai haver mais tristeza, mais choro, mais doença, mais enfermidade, mais pranto. Quando a gente começa a pensar nisso, a gente cai em si que a gente não tem motivo para estarmos murmurando, triste, cabisbaixo. Paulo vem falando, alegrai-vos, porque Cristo é suficiente em nossas vidas. E a Bíblia fala, se você está triste, ore. Se você está alegre, cante. Então quando a gente está triste, que a gente vai para os pés do Senhor e começa a clamar, Senhor me ajude nessa angústia, nessa dificuldade, Cristo começa a te confortar e mostrar as grandezas que Ele tem para cada um de nós. E quando a gente compara com as coisas dessa vida, é como esterco, como diz Paulo. Louvado seja o nome santo do Senhor. A palavra fala que aquilo que Deus tem preparado para nós, coisa que não veio aos nossos olhos, não subiu ao nosso coração, né? São coisas tremendas, coisas grandes, que a gente não conhece. É o que tem, é o que Cristo preparou para cada um de nós. E Paulo vem pegando firme com esses falsos irmãos que continuavam nisso, pregando ainda mais alguma coisa, que a igreja precisava fazer isso, que a igreja precisava fazer aquilo, como se Cristo fizesse a obra pela metade. E Paulo vem alertando os irmãos, toma cuidado, porque se alguém teria que ter alguma soberba nisso tudo, era eu, e eu tenho tudo isso como esterco e me alegro na revelação de Cristo pela fé. Então fica em alerta com eles, não se deixe enganar, toma cuidado com os falsos irmãos. E Paulo vem falando sobre esses falsos irmãos, novamente, aqui no versículo 7 do capítulo 3. Sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam. Olha para mim, vê o meu exemplo. Tremendo, né, irmãos? Você falar com alguém, ei, segue o meu exemplo. Tem que ter autoridade, tem que andar firme na palavra de Deus, no evangelho de Cristo, e viver, não só falar, mas viver. E Paulo pede para os irmãos olhar para ele, o exemplo dele. E o exemplo de Paulo era a vida entregue a Cristo, era sujeito a Cristo, não na obra da lei, mas nas obras de Cristo. Segue o meu exemplo. Versículo 18. Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Irmãos, se alguém pregar outra coisa que nós devemos fazer,
a fim de sermos salvos, nós estamos sendo inimigos de Cristo, ou inimigos da cruz de Cristo. Se pregarem outra coisa, além daquilo que Cristo fez na cruz, é inimigo da cruz. É inimigo de Cristo. E são inimigos da cruz de Cristo. O fim deles é a perdição. Sabe o fim desses que estão pregando outras coisas a não ser o evangelho de Cristo? Perdição. Sabe aqueles que estão confiados em outras coisas? Perdição. Paulo continua falando a respeito do que vai acontecer com esses. O fim deles é a perdição. O Deus deles é o ventre. Sabe o que é que eles estão preocupados? Com o ventre. Eles estão preocupados com aquilo que vem para eles, que faz bem a eles. Eles estão preocupados com a sua própria vida e não com a vida de outros. Porque se eles estivessem preocupados com a vida de outros, eles estavam pregando a cruz de Cristo, a obra de Cristo, a justificação em Cristo, pela fé. E não outras coisas, irmãos. Nós estamos ouvindo pregarem tantas as coisas e a gente fala, mas onde está Cristo aí? Aonde está a salvação pela fé? Aonde está morar no céu? Aonde está o nome escrito no livro da vida? O fim deles é perdição, o Deus deles é o ventre, a glória deles é para a confusão deles mesmos, que só pensam nas coisas terrenas. Só estão pensando nas coisas terrenas. Uma vez eu liguei um canal à noite da televisão, de um programa que se dizia evangélico, e a abertura do programa era um iate. Que coisa linda aquele iate. Ferrari. Ferrari vermelha. Coisa linda. A gente olha, cresce o olho na Ferrari. Eita, que Ferrari linda. Casarão. Meu Deus, a garagem cabe um monte de carro. Uma casa enorme. Meu Deus. E o evangelho da cruz. E a obra de Cristo. E o nome escrito no livro da vida. E morar no céu. Estão pensando em coisas terrenas. Coisas que perecem. O fim deles, diz Paulo, é a perdição. O Deus deles é o ventre. A glória deles é para a confusão deles mesmos, que só pensam nas coisas terrenas. Mas a nossa cidade está no céu, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Enquanto eles estão pensando na terra, eu estou pensando no céu, Paulo fala. Ei, se alguém está pregando o evangelho terreno, se volte para o evangelho do céu. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que enviou seu Filho ao mundo para que todos aqueles que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna no céu. Esse é o evangelho de Cristo. Ele não veio para condenar o mundo, ele veio para salvar o mundo. Para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele será salvo, porém quem não crê nele será
condenado. Mas, Senhor, e a casa bonita? E a Ferrari? E o iate, Senhor? Cadê? Mas eu não falei isso. Nós tivemos uma lição hoje de manhã, a escola dominical, e falou sobre prosperidade. De repente, Deus pode te dar algumas coisas para você administrar aqui na terra, mas como mordomo, mas não coloca o coração nisso, né? Porque você corre um grande risco de colocar o coração e perder a visão do céu. Colocar o coração nas coisas da terra e perder a visão do céu. Então toma muito cuidado. Mas o evangelho de Cristo não tem nada a ver com o que estão pregando aí. O evangelho de Cristo é cruz para nos justificar e ressurreição para nos levar para o céu. E Paulo vem falando: mas a nossa cidade está no céu, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ei, ele vai voltar. Ele foi e falou que ia voltar. Varões galileus, esse mesmo Jesus que estão vendo subir, ei, se preparem, ele vai voltar. Quem está esperando o Senhor aqui? Oh, glória a Deus, ele vai voltar. Versículo 21. Que transformará o nosso corpo abatido. Quem transformará o nosso corpo abatido? Jesus. Que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Deus vai transformar o nosso corpo caído, né? O nosso corpo abatido, que Paulo fala aqui, num corpo glorioso. Assim como o Senhor recebeu um corpo glorioso para morar no céu, nós também vamos receber um corpo glorioso para morarmos com Ele para todo sempre. E Paulo vem falando que na sua vinda os mortos ressuscitarão primeiro. Só aqueles que estão esperando a Cristo, só aqueles que creram no verdadeiro evangelho de Cristo e morreram. E a Bíblia fala que os mortos ressuscitarão primeiro, aqueles que morreram na esperança de Cristo. E depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados para encontrar com o Senhor nos ares. E estaremos com Ele para todo sempre. Oh, glória a Deus. Essa é a nossa esperança. Alegrai-vos, diz Paulo. Eu não me canso de falar, alegrai-vos. Porque esta é a nossa verdadeira esperança. Esta é a verdadeira mensagem do Evangelho. Toma cuidado com os falsos obreiros, que estão pregando muitas outras coisas por aí. E tem muita gente apegado. Ai, vou vender o carro e vou dar tudo, porque se eu der, Deus vai me dar outro mais novo. E é muitos decepcionados. Muitos que vêm achando que Deus é um Deus de troca. E muitos estão saindo de muitas igrejas aí, com muitos anos congregando, e você vai falar do céu para o sujeito, ele até estranha. Louvado seja o nome santo do Senhor. Paulo vem falando, toma cuidado. Louvado seja Deus. E para encerrar, o Evangelho da cruz de Cristo é uma mensagem de amor de Deus. É uma mensagem de justificação dos pecados pela morte de Cristo na cruz. A mensagem do Evangelho de Cristo é uma mensagem de morada no céu
na glória de Deus. A mensagem do Evangelho de Cristo é uma mensagem da volta de Jesus para nos buscar e buscar a sua igreja a qualquer momento, né? A irmã Ana falou aqui que assim como o Falco deu oportunidade para ela, poderia ser a vinda do Senhor, né, irmã Ana? A qualquer momento, pode ser hoje, antes de terminar esse culto, Jesus pode estar voltando. E aonde está a sua esperança? Está no iate, na Ferrari, está na sua própria obra, nos seus próprios meios que justifica a sua vida por você mesmo? Ou você está firmado na obra de Cristo na cruz do Calvário, aquele que pagou o preço pelas nossas culpas? Aquele que pagou um preço suficiente para nos justificar. Ele colocou a sua vida sobre as nossas vidas. E Deus, quando olha para você e para mim, Ele vê a obra de Cristo na sua vida e na minha vida. Seus pecados foram justificados porque você creu em Jesus. Então, se você aqui nesta noite ainda falta receber essa fé, esta crença, se tiver alguém, os dois amados já são crentes? Já são evangélicos? Glória a Deus por isso. Estão esperando a Jesus como nós estamos esperando. A qualquer momento nós vamos morar no céu. Louvado seja o nome santo do Senhor. E Paulo, no capítulo 4 de Filipenses, versículo 4, Paulo continua falando: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Capítulo 4, versículo 4. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Quando vinha alguma tristeza no seu coração, que você, muitas vezes vem tristeza que você nem sabe o que é. Aí você fala: eu não tenho nenhum motivo de estar triste. Eu tenho o dever de me regozijar no Senhor, na sua obra, porque o meu nome está escrito no livro da vida. Irmãos, muitas vezes nós estamos assim. Uma vez eu estava longe dos caminhos do Senhor, afastado dos caminhos do Senhor. Eu caí nessa conversa de coisas terrenas. Caí, o diabo me enganou. E eu achei que as coisas da terra era o suficiente para me trazer alegria, para satisfazer a minha alma. E eu desviei dos caminhos do Senhor. Sabe o que foi que veio? Tristeza, depressão, vazio, angústia. Não adianta, irmãos. Não adianta ter Ferrari, não adianta ter iate, não adianta ter casarão, não adianta ser o homem mais rico do mundo. Nada vai preencher o vazio de Deus na sua vida. Nada. Se dinheiro trouxesse a satisfação o suficiente para a sua alma, muitos ricos não se jogava de prédios, não tirava a própria vida. Mas o diabo é sujo. Assim como ele usou os falsos obreiros, ele coloca na mente de muitas pessoas que nesse mundo existe coisas mais interessantes do que aquilo que Deus tem preparado para cada um de nós. E eu fui um desses. Eu fui enganado. E veio o vazio, a depressão. E eu me afastei dos caminhos do Senhor. E fiz coisas terríveis. Porque o homem longe de Deus é um abismo, chama outro abismo. E veio o vazio. E veio a tristeza. E por misericórdia de Deus, eu não tirei a minha própria vida. E o diabo não levou a minha própria vida, porque foi muitos escapes de morte. Mas Deus, pela sua infinita misericórdia, veio
A tristeza tão grande que eu não aguentava mais. E eu pedi para minha esposa me ajudar e me levar no médico, marcar um médico, para que eu fosse ver o que é que estava acontecendo comigo. E quando eu fui naquele médico, o médico ali, pela primeira vez que ele me viu, um japonês, um senhor de idade, ele olhou para mim e eu notei algo diferente naquele médico, mas até aí, nada de especial. Primeira vez, um médico comum. Na realidade, eu não notei nada. A única diferença que eu notei dele era que era um japonês. Né? Médico japonês não é tão comum. Mas eu fui um japonês legal. E ele, olhando para mim, falou que Deus tinha uma grande obra na minha vida. Que o Senhor me amava e Ele queria fazer uma grande obra na minha vida e que eu deveria entregar os meus caminhos para o Senhor. Ele nunca me viu, não sabia que eu era um desviado. Aí eu falei, meu Deus, o que eu estou fazendo no mundo? Eu preciso voltar para Deus. E Deus colocou um desejo tão grande de voltar para os caminhos do Senhor, para finalizar. E eu fui em algumas igrejas com a minha esposa, mas a gente não conseguia voltar. O máximo que a gente conseguia era ir no altar pedir oração, né? O máximo. Não tinha força para levantar a mão. Mas Deus, pela sua infinita misericórdia, levantou seus servos para me ajudar a voltar para os teus caminhos. Irmãos, o diabo é sujo. Ele nos engana. E muitas vezes a gente fica apegado nas coisas dessa vida e a gente coloca acima das coisas de Deus. Cuidado! O diabo, ele é mentiroso desde o princípio. E ele fala daquilo que está dentro dele. Mentiroso e pai da mentira, diz o Senhor. Então muitas vezes ele vai mentir, falando que nesta vida terrena você vai ter coisas melhores do que Deus tem para cada um de nós. Melhores do que as coisas que Deus tem aqui na igreja dele, aqui na terra. Mentira do diabo. O diabo quer te enganar. O diabo quer te derrubar. O diabo quer te levar para o inferno. É isso que ele quer. Então toma cuidado com os falsos obreiros. E o diabo é um deles. Obreiro das trevas que quer te levar para o inferno. E eu, pela infinita misericórdia do Senhor, fui ajudado por um servo do Senhor que me ajudou a dar os primeiros passos novamente. Começou a trabalhar comigo, começou a levar algumas fitas cassete de hinos para me ouvir. E eu fui ouvindo e aquilo foi dando o desejo a cada dia mais de voltar para os caminhos do Senhor. E chegou um grande dia que eu, sozinho, minha esposa estava viajando, e eu levantei a mão e voltei para os caminhos do Senhor. Fraquinho, sem força, mas Deus foi me erguendo, foi me dando força, foi me ajudando nos primeiros passos. Sabe uma criança, quando você pega uma criança recém-nascida, que ela nasce e você vê que ela precisa do seu cuidado? É assim quando o novo ou um desviado chega na igreja. Ele precisa dos nossos cuidados. Então cuida daqueles que Deus traz, daqueles que Deus está resgatando. Ajuda, porque ele está nascendo de novo. E muitas vezes uma palavra pode, ao invés de dar vida, matar. Uma palavra, ao invés de ajudar, derruba. Um olhar, ao invés de dar força, entristece. Mas Deus me ajudou. E já faz 16 anos que eu estou de volta servindo ao Senhor. E para a glória dele, eu estou pregando que a obra dele na minha vida é o suficiente. O preço já foi pago. Eu não tenho motivo para ficar triste. Eu só tenho motivo para me alegrar.
Quando as aflições vier, eu vou orar, buscar. Ajuda-me, ó Deus, a perseverar até o fim. Porque grande é a vitória em Cristo Jesus, irmãos. Grande é a glória que Deus tem preparado. Já pensou você receber um corpo glorioso como o de Cristo? Já imaginou uma vida eterna com Deus, Criador dos céus e da terra? A Bíblia fala que lá não vai haver mais choro. A Bíblia fala que lá não vai haver mais tristeza. A Bíblia fala que lá não vai haver mais enfermidade. Vai ser gozo e paz e alegria no Espírito Santo de Deus. Já pensou você feliz o tempo inteiro? Sempre alegre. Sabe aquele dia mais feliz da sua vida que você acordou e você chegou dando risada, alegre, e as pessoas olham, o que foi que aconteceu com você que você está tão feliz? Eu estou feliz. Já imaginou aqui na terra com tanta aflição, imagina no céu. Quanta alegria, quanto gozo. E você estando com o Senhor, falando com Ele, Ele te apresentando as coisas criadas que nós não conhecemos, e Ele nos levando em lugares maravilhosos, e muitas vezes tudo isso a gente está trocando por um mísero carro, e por muito menos, irmãos. Eu usei aqui uma Ferrari que não é nada, e tem gente que troca por muito menos. Eu troquei por muito menos, mas o Senhor me trouxe de volta para a honra e glória do Senhor. Deus é amor, irmãos, e Ele quer que a gente fique firme. Eu não sei se você chegou aqui meio cabisbaixo, meio sem motivo de adorar, de glorificar, de exaltar a obra de Cristo na sua vida, mas você não tem motivo de ficar triste. Hoje é noite de você se alegrar naquilo que Deus fez na sua vida. Você recebeu a revelação de Cristo, pela fé você creu, e você hoje tem a revelação do Cristo verdadeiro. Você tem a ciência que nada dessa vida compara, e você tem a ciência que o verdadeiro evangelho é Cristo Jesus, que vai nos levar para o céu. Você não tem motivo de sair daqui cabisbaixo nesta noite, pelo contrário, nós vamos sair daqui felizes, contentes. E se falarem outro evangelho além desse, que seja anátema, que seja maldito, porque você recebeu o verdadeiro evangelho de Deus, que é o que Paulo pregou, é o que nós pregamos, para a honra e glória do Senhor nosso Deus. E a nossa cidade está no céu, como o Paulo falou aqui, ó. E Ele virá, o nosso Salvador virá, a qualquer momento, e nós vamos estar com Ele para todo sempre. Quem se alegra com isso? Fique de pé, por favor.